What's up, everybody? Eu sou a sua teacher Sabrina Pocio, professora do município de Governador Valadares, e estamos de volta com nossas aulas de língua inglesa. Hoje falaremos sobre o verbo modal, modal verbs, may, might, must, e nós linkaremos essa aula com reflexive pronouns. O que seria isso? São os pronomes reflexivos na língua inglesa. That's it! Vamos lá. Observe só aí no próximo slide. Observaram todo esse contexto aqui que nós temos? Essa é uma atividade que está dentro da nossa plataforma e esse texto está completinho lá para você. Então, não esqueça de ir na nossa plataforma e observar esse texto, ok? Lá também está a indicação do site. Você pode entrar e verificar se de fato tem essa informação lá, ok? Vamos tentar entender esse texto primeiro para depois entender o que é um verbo modal, o que é a forma reflexiva de se falar em inglês, ok? Vamos lá? Próximo. Olha aqui, observe aqui o texto. Todas as vezes que você observar e quiser traduzir um texto, fica um tempinho ali observando ali o título, ok? Normalmente o título vai trazer toda a informação que você precisa para interpretar este texto, ok? Então vamos lá, vamos começar a traduzir. Diversity starts in school. A diversidade, ela começa na escola. Children need to see a wider range of career. A criança, ela tem que ver aí a ampla oportunidade que ela tem de ter uma carreira. São várias, ok? Então, vamos lá. A Teen Donald foi que escreveu esse texto, ok? Então, vamos lá. Observe aqui no ask. Vamos lá. Ask a 7-year-old. Ela simplesmente perguntou, né? Uma entrevista que ela deve ter feito, um projeto para esse tipo de situação dessa reportagem, ok? Então, ela perguntou aí a uma criança de 7 anos, 7-year-old, what do you want to do when you grow up? O que você gostaria de ser quando você crescer? And you all get answer built on very limited experience. Então, todas essas crianças que ela perguntou, elas responderam, mas de uma forma limitada, de uma experiência limitada. Lógico, é uma criança. Na realidade, a criança faz o quê? A gente tem um pouco disso porque a gente vê os pais, os tios, né, na televisão. Então, a gente não tem uma visão ampla dessa carreira. Nós temos só uma superficialidade, só superficialmente. Então, nós vamos agora entender o que ela acha disso. Vamos à próxima. But unless children are exposed to a wide range of options, mesmo que a criança fique exposta aí a grande, né, a ampla opções que tem, how can they know what opportunities? Como é que eles poderão saber quais são as oportunidades exist that might interest them? Quais as opções que poderiam interessar eles? Mas, teacher, você falou que na aula anterior, os verbos modais que era o should e também o could, era uma possibilidade. O might também entra nessa possibilidade. O might vai entrar nessa possibilidade de forma também de quais, né, opções que eles poderiam ter, que eles poderiam alcançar. Vamos tentar entender isso. Vamos no próximo.
No texto, o verbo modal might é utilizado para questionar possibilidade de crianças interessarem por oportunidades na carreira disponível. Então, a possibilidade, ele poderia. Observe lá. What opportunity exists that might interest them? Então, ele é um verbo modal que, de fato, ele vai direto na possibilidade. You might do this. Você deveria, você poderia fazer isso, ok? Então, no caso do should, ele fica mais ali no deveria, do aconselhamento. No caso do might, pensa em logo possibilidade, ok? Vamos à próxima. Usamos geralmente o verbo may ou might para indicar possibilidade. E o verbo modal must para indicar obrigatoriedade e necessidade. Note que usamos o verbo modal antes do verbo principal no infinitivo sem a partícula to. O que é o to, né? Não tem o verbo to? Então, nós agora não usamos. Nós vamos usar o verbo modal may ou might. Ok? Next one. Vamos lá. Observe aqui na forma negativa, para formar essas frases negativas, com may ou might, é dessa forma. Usamos o quê? Not. Not. Lembre-se sempre, negativo, not. Depois do verbo modal e antes do verbo principal. Então, aonde que está esse verbo principal? Olha lá. They may not come with me. Come quer vir. Então, esse é o verbo principal. Então, ali eles colocaram they may not come with me. Eles não virão comigo. Não tem possibilidade deles virem comigo, ok? She might not be at home. Ela não está em casa. Ela não tem possibilidade de estar em casa, ok? Vamos à próxima. A forma must not indica proibição. Para indicar ausência, necessidade, obrigação, usamos a forma negativa have to. Por exemplo, nós temos um exemplo com must not e um outro exemplo lá embaixo. Vamos primeiro nesse exemplo de must not. You must not disrespect anyone. Quando eu falo para você you must not, você não deveria. Mas, de fato, é algo que eu não posso mover em você. Não é uma obrigatoriedade. Ok? Mas observe na parte de baixo. You don't have to come if you don't want to. Você não tem que vir se você não quer. Então, viu que é uma obrigatoriedade? Na realidade, a gente não pode ir em qualquer lugar que a gente não queira. Então, no caso aqui, é mais firme. Então, esse não poderia aqui é have to, quando você tem uma obrigatoriedade. Quando você não é de fato algo obrigatório. No caso do must not disrespect anyone, fica, de fato, uma possibilidade que você não deveria fazer, ok? Next one, vamos à próxima. Vamos falar sobre os reflexive pronouns, sobre os pronomes reflexivos. O que seria isso, Tete? Vamos dar uma olhada. Vamos ao próximo slide. Usamos o reflexive pronouns quando o sujeito e o objeto da ação são a mesma pessoa. Por exemplo, eu mesma. Eu mesma em inglês seria, vamos ver? A frase que está aqui, ó. She looked at herself in the mirror. Ela olhou para ela mesma no espelho. Olha aqui, ó, uma pessoa olhando para ela mesma no espelho. Então, por isso que eu coloquei. Para, de fato, entender que o pronome reflexivo é sobre isso. É sobre você mesmo. É sobre essa parte de a gente refletir, reflexão. Então, vamos lá. Herself, ela mesma.
Então, she looked at herself in the mirror. Ela olhou para ela mesma no espelho. The players hurt themselves in the match. Os jogadores, né, machucaram eles mesmos no atrito na hora que eles estiveram jogando, ok? Então vamos aos próximos, vamos ao próximo, vamos a um quadro agora onde a gente vai observar que usamos também o reflexive pronouns quando enfatizamos o agente da ação. Observe só. I found it myself. Eu achei o mesmo, eu me encontrei. I found myself. Eu me encontrei, ok? The singer wrote the lyrics herself without any help. Então, a cantora escreveu a letra da música ela mesma sem nenhuma ajuda, observou? Então, myself, eu mesma. Herself, ela mesma, ok? Vamos à próxima. Observe nesse quadro. Aqui nós temos subject pronouns, né? Que são os pronomes que a gente, ó, já tá cansado de saber que é. O que é? Eu, você, ele, ela. I, you, he, pronomes pessoais, ok? E aqui nós temos aqui o reflexive pronouns. Observe lá. Quando eu indico para falar sobre I, eu estou falando de myself. Quando eu estou falando de you, você, yourself. Você mesmo. Quando eu estou falando de ele, he, himself. Ele mesmo. Quando eu estou falando she, ela, herself. Observaram? Vamos dar continuidade então. Temos aí então no próximo quadro as continuações desse quadro, onde nós temos it, itself, we, ourselves, nós mesmos. Itself serve para objetos, coisas, animais. Lembre-se, it, ok? You, yourselves, vocês mesmos. And they, and themselves, que é eles mesmos, ok? Lembre-se disso, nós temos esse quadro dentro da nossa plataforma. Tente anotar em seu caderno para toda vez que você se referir a você ou a uma pessoa de forma reflexiva, o pronome reflexivo, é este quadro que vai te ajudar, ok? Vamos à próxima. Observe aqui que nós temos este texto, mais uma vez de site, chamo do Daily News, que a gente vai falar aí sobre algo extremamente importante. Para que serve o texto depois da gramática, professora? Para a gente poder tentar identificar aí como que é que a gente vai usar esse tipo de gramática dentro do contexto. Dentro de uma atividade que de fato vai te levar a um texto para você refletir, ok? Vamos tentar aí traduzir esse texto. Vamos ao próximo. Observe lá em cima está escrito Daily News, que é notícias diárias, ok? Então nós vamos tentar entender qual que é primeiro o título. O que está escrito no título? New Katiba Pressing for Gender Equality. A nova Katiba, que é um movimento, está pressionando aí, na realidade, aí está enfatizando, sobre a igualdade de gêneros. Daí você já vai matar o texto, né? O que é que ele está falando? Igualdade de gêneros. Então, igualdade de gênero, nós vamos falar sobre a questão do feminismo, nós vamos falar também sobre a questão da igualdade de salário, enfim, reflita aí. Vamos tentar agora traduzir esse texto, para você ver se é de fato isso que está acontecendo. Vamos lá. The new Constitution has the responsibility to ensure
That's all the actions promote. Então, a Constituição, a nova Constituição, tem a responsabilidade aí de enfatizar aí as ações que promovem protect gender equality, que seria promover aí a proteção da igualdade de gêneros, and women's empowerment, e o empoderamento das mulheres. Vamos à próxima? Aqui nós observamos que está escrito assim, ó, Insurance and Advancing Gender Equality and Empowering Women are world recognized. Então, o que acontece aqui? O avanço aí dessa igualdade, desse empoderamento das mulheres já está muito reconhecida. Ok? As in themselves, olha aqui, observe aqui, o pronome reflexivo, as well as means to achieve Tarzan. Então, o que acontece? Elas mesmas já têm isso, hoje já é atualmente um assunto que a gente fala muito. Então, elas mesmas conseguiram aí, elas mesmas estão promovendo aí, correndo atrás da Tanzânias, que é a meta da Tanzânia, né? Que é a paz of peace and security as well, de paz e segurança da melhor forma, as sustainable economic and social development. Então, de economia sustentável e também desenvolvimento social, ok? É isso que elas estão procurando, elas mesmas, themselves, ok? Vamos à próxima? As nossas atividades agora, ela focará nesses dois, nos verbos modais e na forma reflexiva. Tenta puxar aí na memória o que eu falei no princípio, ok? Então, let's do our activities. Vamos fazer as nossas atividades e tentar memorizar isso daí. Vamos à próxima. Olha lá. 1. Replace it icon. Olha o icon aqui, ó, que é o ícone. Troque, né? Nós vamos trocar cada ícone desse daqui with ourselves, yourself and myself, ok? Nós temos aqui aquele quadro que nós fizemos lá, aqui o pronome reflexivos, aonde nós colocaríamos, ok? Então, se eu tenho I e you, para a gente replace the icons, quais seriam os pronomes reflexivos que nós temos? Vamos à próxima? Observaram? I, myself, you, yourself. Quando eu estou falando de mim mesma, myself. Quando estou falando de você, quando você está falando de você, yourself, ok? Então, vamos lá? Olha aqui, nós temos aqui aquele quadro e o único ícone to replace. Only one. Então, se nós temos de we, qual seria? Vamos ver? Ourselves. Nós mesmos. Ourselves. Ok? Vamos à próxima. The modal verb must express. O que o verbo modal must indica? Ele fala, ele expressa. Então, nós temos aqui duas opções. The deduction or conclusion that something is certain. Dedução ou conclusão de que alguma coisa está certa. Vamos na segunda, necessity or an obligation. Então, necessidade ou obrigação. Vamos ver o que acontece? Qual que é a opção? Necessity and obligation. Necessidade e obrigação.
Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Essa aula é uma aula excelente para que você revise várias vezes. Use a nossa atividade da plataforma como referência. Não se esqueça de escrever no seu caderno, ok? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse as nossas redes sociais SMED-GV. I'll see you at the next lessons. Bye!